Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 5. A partir do verso 1. João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse as águas, porquanto o anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo deitado e sabendo que já estava assim, havia muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Jerusalém sempre foi o centro das atenções do mundo. É Jerusalém que concentra o maior número de adoradores, e as 3 religiões, as maiores religiões do mundo, têm os olhos voltados para Jerusalém: cristãos, judeus e também muçulmanos. No momento que Jesus estava aqui na terra, e nós lemos o texto, Jesus, ele estava saindo da sua cidade e indo para Jerusalém. E chegando ali, já existia em Jerusalém um chafariz que ficava próximo a uma feira de animais. E como Jerusalém sempre foi conhecida também como uma cidade, além de religiosa, uma cidade também mística, muito mística, se foi proliferando uma história, uma ideia, que havia um chafariz, uma água, um tanque, que tinha águas que curavam, águas milagrosas. E foi passando de boca em boca que essa era a verdade, e que um anjo de tempo em tempo descia aquelas águas, e quem entrasse primeiro era curado de qualquer enfermidade. Não podemos informar ao certo se isso era uma crendice ou se isso de fato era uma verdade. Por quê? Porque se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que esse texto, especialmente esse texto, está dentro de colchetes. Ou seja, os manuscritos mais antigos não confirmam se isso de fato era algo que era reconhecido pela igreja daquele momento. O fato é que João escreveu isso e colocou, e temos hoje aqui nas Escrituras. Na verdade, então, Jerusalém se torna um centro de peregrinação, semelhante a alguns centros que nós temos aqui no Brasil. Quem já foi no Nordeste, ou mesmo foi para o interior do Nordeste, vai ver um monte de crendices sobre lugares que curam. Tem um lugar que eu fui ano passado, que uma menina morreu, uma morte que não sabe explicar, e no lugar que ela morreu, começou a nascer umas plantas com a coloração avermelhada. E por que isso? Porque a menina que morreu tinha um cabelo meio ruivo, e as pessoas começaram a dizer que quem comia daquela planta ficava curado. O que é que aconteceu? Um monte de peregrinos começaram a ir para aquela cidade e começaram a afirmar que daquele cabelo ou daquela planta existia cura. Ninguém testificava a verdade, mas se dizia que existia milagres. Se você um dia for para Juazeiro,
Em muitos lugares de peregrinação, especialmente o lugar lá que é chamado Centro da Adoração em Juazeiro, onde tem um Padre Cícero, debaixo de um pé de um ídolo, de um poste ídolo lá, cai uma água, e as pessoas acreditam que se beber daquela água, elas também vão ficar curadas, porque elas acreditam que o Padre Cícero abençoou lá em Juazeiro, e a água sai lá do Vaticano e cai lá. E as pessoas tomam daquela água, mas as mesmas pessoas que tomam da água são outras pessoas também, elas mesmas que entram dentro da água para ser curadas de lepras. Então, quem você toma a água das pessoas que estão tomando banho, porque elas acreditam que ali tem um poder miraculoso, mágico, e isso começou a tomar conta da mentalidade do povo de Jerusalém. E o governo, vendo isso, então montou um pórtico, ou seja, uma estrutura para comportar essas pessoas que estavam ali. E é importante nós observarmos o que era, o que significava o tanque de Betesda. Quais eram as pessoas? As pessoas que estavam ali, e eram multidões que iam anualmente, e também que viviam ali anualmente à espera de uma só coisa, de um único milagre. E esse milagre poderia acontecer com qualquer pessoa. Diz a história que muitas famílias, tendo seus entes queridos ainda adoentados e sem conseguir curá-los, eles jogavam ali em Betesda, e eles ficavam morando como se ali fosse um hospital, eram esquecidos. Alguns ricos, porque diz o texto que muitos tentavam entrar lá dentro da água, e quem entrava primeiro recebia a cura. O que é que os ricos faziam? Eles pegavam seus escravos e ficavam ali esperando o mover das águas. E como eles não tinham tanta força, porque apesar de ter dinheiro, eles não tinham força, os escravos estavam ali para colocar essas pessoas ali dentro. Outros ainda eram pobres, miseráveis, doentes, lunáticos e assim por diante. Essa era a população do tanque de Betesda. E durante quanto tempo era isso? Durante o tempo que se esperava a cura, ano após ano. Não podemos informar que esse paralítico passou 38 anos à espera de um milagre. O fato é que ele há 38 anos ele vivia sendo paralítico. E quantos anos ele esperava? Esses eram os moradores. Mas qual era o ambiente desse tanque? Você imagina que cegos, coxos, mudos, pessoas com lepra, pessoas com câncer, pessoas alienadas, possessos de espírito, todos estavam no mesmo ambiente, no mesmo lugar. E você imagina se apenas uma bolinha de água surgia naquele tanque, como era o movimento daquele lugar? Você acha que as pessoas estavam dispostas a ajudar se só um era curado? Você imagina quanto soco, pontapé, desespero no mover das águas? Porque todo mundo, quando passa por problema, começa a ser insensível, indiferente, se esquecem do outro e pensam só em si mesmo. Esse era o ambiente de Betesda, um ambiente de dor, de sofrimento, de angústia, de vazio, de solidão. E é nesse contexto então que diz a Bíblia que Jesus ele sai de onde estava e vai para Jerusalém. E ao invés de ir para a festa, Jesus ele se encontra lá no tanque de Betesda, ou seja, Betesda ironicamente tem a sua tradução como casa de misericórdia. E é interessante que nem os líderes religiosos, nem muito menos o governo, queria mudar a realidade de Betesda. Por quê? Porque era interessante olhar a miséria de longe. Porque a peregrinação gerava dinheiro, e a peregrinação também gerava uma alienação espiritual. E era bom manter assim. A casa de misericórdia era só um alojamento de gente doente, mas gente que não encontrava a cura. E Jesus, ao contrário dos líderes religiosos, não vai
para a festa, mas procura o lugar da miséria. A minha pergunta para você é: para que lugar você tem ido? Para o lugar onde tem necessitados ou para o lugar onde tem festa? Eclesiastes capítulo 7 diz o seguinte, que é melhor ir onde tem luto do que onde há festa, porque onde tem luto, a gente pensa melhor sobre a vida, é melhor o choro do que o sorriso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração, mas normalmente, quando nós pensamos em miséria, nós não queremos estar perto. E Jesus, ao contrário, Ele nos dá um exemplo e um caminho diferente para a celebração de vida. E é por isso que em Mateus capítulo 5, uma das bem-aventuranças que Jesus diz é: bem-aventurado os misericordiosos, porque eles herdarão o reino dos céus. Feliz, ditosa é a vida daquele que procura ser misericordioso, está perto da miséria, do que aquele que prefere às vezes conviver apenas com sorriso e com alegria. As características de Betesda eram as seguintes: comodismo, os doentes esperavam um milagre; imediatismo, quem mergulhar primeiro será curado; solidão e esquecimento, não tem ninguém para me dar mão; apostasia, crença em lugares e objetos; individualismo e egoísmo, apenas um era curado; desespero, multidão de sofredores e morte. Muitos não encontravam a cura, mas encontravam apenas a morte. De fato, Betesda simboliza o que Jesus quer nos ensinar nessa noite, o que é um lugar de miséria. É conviver com gente sem esperança, num ambiente que a única coisa que pode propiciar é morte, dor, angústia e choro. Só pode ser misericordioso quem de fato sabe o que é ter vivido na miséria. Só assim, só saberemos lidar com a dor e a aflição do outro quem sente que de fato é miserável e não juiz, não partidário, não insensível, não indiferente. Por fim, o misericordioso é uma pessoa diferente, porque entende que um dia já esteve na miséria. A minha pergunta para você é: você já se sentiu miserável? Quando você olha para a sua vida, você se vê como um lugar como Betesda, de desespero, de sofrimento, de dor, onde o único lugar que você poderia almejar era mais sofrimento, dor e desespero. Se você nunca se sentiu miserável, você nunca vai entender o que é misericórdia. A nossa proposta então nessa noite é: a igreja é um lugar de exercício de misericórdia. E porque hoje nós não temos esse exercício dentro da igreja? Por alguns motivos. O primeiro motivo é que a gente vive um momento de extrema insensibilidade. E o problema da nossa insensibilidade dentro da igreja se deve por causa do nosso egocentrismo, ou seja, a nossa visão antropocêntrica baseada em pregações, cânticos e mesmo assim orações que temos dentro da igreja, fruto da teologia da prosperidade. Recentemente eu falei aqui sobre um dos cânticos que eu abomino, e tem tantos outros, mas tem um que eu lembrei hoje, que fala o seguinte: restitui, eu quero de volta o que é meu. Meu amado, se você quisesse de volta o que é seu, o que você ia ter era o inferno. Porque a única coisa que você tem direito é ao inferno. Restitui o que é meu, o quê? O que é que você tem direito, meu amado? O que você tem direito é de não ter nenhum direito. E é por isso, nessa onda frenética do eu quero, Senhor, me dá, Senhor, orações sempre que projeta o homem para ter e para ser. Cânticos que diz, eu quero. Para onde eu for, a tua bênção me seguirá.
onde eu colocar minhas mãos, prosperarei, pois sobre mim há uma promessa: prosperarei. É isso que a nossa teologia fala. E é por isso que é tão difícil termos uma igreja que exerce, ou tem um exercício de misericórdia. Há algum problema, pastor, de fazermos orações por nós mesmos? Não há nenhum problema. Quando nós não paramos apenas em pedir coisas para nós, mas pensamos no todo. E esse é o nosso problema. A filosofia sanguessuga, né? A sanguessuga tem duas filhas, a saber, dá. Eu quero, e eu quero para mim. Eu não sei quantos já ouviram falar sobre um povo chamado Ubuntu, da África. E essa é uma história tremenda. Esse povo, um antropólogo uma vez fazendo uma pesquisa, ele foi tentar entender como é que era o movimento dessa tribo. E depois de ter feito as suas experiências, ele parou e como ia demorar para ele ir para o aeroporto, ele quis brincar com as crianças. E ele comprou um monte de bala, um monte de doce e colocou debaixo de uma árvore. E ele disse para as crianças: quem chegar primeiro na árvore e pegar os doces, pode ficar com tudo. Ele levou aquelas crianças à competição. O que as crianças desse povo fez? Todas deram as mãos e saíram correndo juntas. E o antropólogo, quando viu aquilo, falou: mas por que vocês não correram? Uma só ganharia. E aí as crianças falaram o seguinte: Ubuntu significa eu sou porque nós somos. Eu só existo porque nós existimos. Como poderíamos ser felizes se só uma pessoa fosse feliz da nossa tribo? A nossa felicidade se estabelece no nós e não no eu. Uma coisa importante que você precisa ler daqui hoje é se perguntando: você sabe ou você já experimentou da misericórdia de Deus? Misericórdia é sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou quando alguém caiu em desgraça. Dó, compaixão ou piedade. Ato concreto de manifestação desse sentimento como perdão, indulgência, graça e clemência. É interessante que João nos ensina que o paralítico tinha 38 anos sofrendo, mas não dá o nome desse paralítico. Isso é interessante e sugestivo porque esse paralítico pode ser eu ou você nessa noite. Eu não sei quantos anos você já entrou nessa igreja e você entra e sai do mesmo jeito e ninguém percebe a tua dor. E eu quero dizer para você então nessa noite, que assim como o paralítico, Jesus está aqui também dizendo para você: você quer ser curado, independente que ninguém tenha olhado para você, independente que você seja um homem ou uma mulher invisível, Jesus de Nazaré está aqui nessa noite dizendo: eu olho para você e eu me preocupo com a sua dor, com a sua angústia e com a sua tristeza. Se você é alguém que vive na miséria, eu quero dizer que Jesus de Nazaré está aqui. Essa semana, eu fiz uma visita muito triste. Uma pessoa que viveu muito tempo na nossa igreja. E hoje, ela se encontra numa miséria espiritual. O corpo dela sendo oprimido dia após dia. Por quê? Porque nunca entendeu a misericórdia de Deus que se estende a qualquer problema. Talvez você esteja aqui nessa noite hoje, precisando dessa misericórdia, e Jesus está aqui, dizendo: eu posso te curar de qualquer problema, mas você precisa pedir também para Ele: eu quero ser curado, Senhor. Uma igreja que deseja ser casa de misericórdia, e viver no exercício da misericórdia, ela primeiro precisa ter uma atitude encarnacional da misericórdia. A aparência é diferente de realidade. Virtual é diferente do que é real. Dizer
é diferente de fazer e ser. Vocês conhecem o texto da figueira, que Jesus estava indo para Betânia e viu uma figueira que tinha uma aparência que estava para dar fruto. Quando Jesus chega lá, ele olha e diz: seca. Por quê? Porque uma coisa é ser, uma coisa é falar, outra coisa é fazer. A aparência é diferente da realidade. Betesda, ela tinha tudo que poderia ser. Ela tinha a perfeição de uma cidade que estava lá, que era Jerusalém. Todos os símbolos litúrgicos estavam ali. Quando você olha para as escavações, nas paredes tinha a pintura de anjos, havia o tanque com água, havia ideia de que vinha um anjo, e a própria festa era uma festa religiosa. Tudo indicava para que a coisa poderia dar certo. Mas estava faltando alguma coisa. Quando eu olho para a igreja, para a minha própria realidade, eu vejo que existe uma diferença entre gestos e coreografia da carne. Nós podemos dizer que nós somos misericordiosos porque nós damos uma cesta básica, porque nós damos dinheiro, porque nós concedemos uma cadeira de roda, uma muleta, e isso é apenas, às vezes, uma coreografia daquilo que é misericórdia. Quando eu estava no grupo M, nós fomos apresentar para um grupo de tetraplégicos, lá no Hospital das Clínicas. Nós fomos cantar para aquele grupo. E chegando lá, tinha uma moça que há mais de 20 anos não via a sua família. 20 anos deitada numa cama, só mexendo os olhos. E quando estávamos lá com aquele coral maravilhoso, a gente perguntou: qual é a música que você quer que a gente cante? Imaginávamos que ela ia pedir Aleluia de Handel, que ela ia pedir Digno ao Cordeiro, que ela ia pedir uma grande música, daquilo que, quando o coral canta, as pessoas de pé aplaudem. Essa menina olhou para a gente e disse: eu quero que vocês cantem para a gente, para mim, não olhe as circunstâncias. E ela começou ali a tentar, junto com a gente, cantar: não olhe as circunstâncias, não, não, não. Não me guio por vistas, alegre estou. O coro não conseguia cantar diante da manifestação de graça daquela menina. E depois de tanto choro, nós perguntamos para ela: como é que você consegue ter essa graça, vivendo nessa situação tão caótica? Conhecendo a família, sabendo que a família existe e vivendo 20 anos sem ter uma visita. E ela disse: sabe o que é que acontece? É que um dia, na minha miséria, alguém veio e estendeu misericórdia. A capelania do Hospital das Clínicas se tornou a minha família. Os médicos e enfermeiros se tornaram os meus pais, os meus irmãos. E foi nessa atitude de misericórdia que eu entendi que a vida não existe apenas no sentido do seu andar, mas porque eu sei que pessoas me amam e olham para mim, não por piedade, mas porque sentem amor dentro do coração. Essa menina talvez seja mais feliz do que muitas pessoas que entram em igreja. Assim como Betesda, nós olhamos para a igreja e encontramos semelhança. Por quê? Porque temos tudo, temos som, temos grupo de louvor, temos um templo como esse, temos a Bíblia, temos pregadores, temos a televisão, mas falta alguma coisa. Falta a cura, falta a libertação, falta a alegria, falta contentamento, falta a transformação, porque falta Jesus de Nazaré no nosso meio. Que é a própria manifestação da misericórdia. Jesus poderia ter escolhido a festa, mas ele escolheu o tanque dos necessitados. Filipenses 2,8 fala que ele não usou com usurpação ser igual a Deus, mesmo sendo igual a Deus, mas preferiu deixar o seu trono de glória e vir habitar no meio de miseráveis. Lucas capítulo 4 resume
toda a ação misericordiosa de Jesus aqui na terra. Ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para usar de misericórdia. Felizes são os misericordiosos. Jesus revela o rosto da misericórdia divina através das suas atitudes. Por essa razão, Jesus exige que os seus sejam misericordiosos, como participação essencial para o ingresso no reino. O pastor Naamã, no seu livro, que tem dado origem à nossa série, ele diz o seguinte: uma igreja que não exerce as características da misericórdia divina será uma igreja incapaz de promover cura, alívio, restauração, mesmo que tenha grande estrutura, perfeita organização, liturgia, projetos, profetas, anjos. Sem misericórdia não há saúde na igreja. Sabe por que aquela tetraplégica conseguiu ter um sentido na vida, mesmo vivendo 20 anos numa cama sem ver a família? Porque ela teve uma ação de pessoas que são chamadas de misericordiosos. Há uma diferença entre falar que é misericordioso e ser misericordioso. A igreja, no exercício da misericórdia, precisa encarnar a misericórdia nos seus atos e extinguir a misericórdia da sua fala. Precisamos ir até os que precisam de misericórdia e ser misericordioso. A igreja que vive no exercício da misericórdia faz perguntas de interesse real e não perguntas interesseiras. Atualmente, quando se chega em algumas igrejas, a pergunta que se faz é o seguinte: quanto você tem para que se execute o milagre? E aí você vai vendo um monte de barbaridades, e eu vou falar, né, existe um pregador que se chama, sei lá, de boiadeiro, mas ele usa um chapéu de boiadeiro. Porque eu quero denunciar, não vou dizer nome, mas você pode se identificar. Porque esse homem não pode ser tido como pregador da palavra? Porque só um é que pode perdoar pecado. E ele diz que o suor dele perdoa os pecados. E além disso, quando você vai na igreja dele, é cobrado um valor para determinado tipo de cura que será efetuada. Colocamos pré-requisitos para amar, para falar o quanto se importa. Tudo tem um custo, tudo tem um preço. Perguntamos por educação, perguntamos para satisfazer nosso desejo de bisbilhotar a vida alheia, perguntamos por perguntar, perguntamos para depois expor e humilhar, perguntamos como foi a festa, perguntamos quanto foi o jogo, perguntamos como está o Facebook de A, B ou C, perguntamos quando vamos viajar de novo, mas nunca perguntamos como as pessoas estão dentro da igreja. A pergunta de Jesus aparentemente não tem lógica, porque ele olha para um homem que sofre há 38 anos e diz: o que você quer? Você quer ser curado? E ao contrário de parecer ilógico, tem muita propriedade, porque as perguntas que fazemos nos compromete e revela se estamos ou não interessados. Revela em que nível de relacionamento nós queremos manter na igreja. Um relacionamento superficial ou um relacionamento profundo? O relacionamento superficial que se mantém dentro da igreja é o seguinte: as pessoas chegam com uma demanda e com um problema, você conta o problema, chora pelo problema, e qual é a resposta das pessoas? Tudo coopera para o nosso bem. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhecer. Ponto final e vai embora. É semelhante ao que aconteceu um dia comigo. Eu tinha um seminarista que trabalhava comigo em São Paulo, e a gente foi fazer uma visita. Chegamos na casa daquela irmã, e o neto daquela mulher estava correndo para cima e para baixo, para cima e para baixo.
Essa criança caiu, quebrou 2 dentes e o sangue parecia um chafariz. Jorrava da boca daquela criança e mais ainda o grito. O seminarista olhou para aquela criança, com a criança com a boca desse tamanho, e ele disse o seguinte: nossa, eu acho que essa criança está com uma dor de garganta. Eu falei: Tiago, a boca da criança está jorrando sangue, e você conseguiu ver a garganta dele que está inflamada? Ele falou: foi o que me chamou a atenção. Assim são os nossos níveis superficiais. Tem um sangue jorrando, tem lágrimas saindo dos nossos olhos, o nosso coração está pulsando ansiedade. Nós vemos isso, mas somos indiferentes àquilo que é apresentado. E logo passamos. E olhamos não para o sofrimento, mas para aquilo que nós achamos que a pessoa está sofrendo. O nível profundo que Jesus espera da igreja que exerce misericórdia é a mesma atitude que houve em Neemias, quando no capítulo 1, Anani chega de Jerusalém e Neemias diz: como estão os miseráveis de Jerusalém? Neemias, ele faz uma pergunta direcionada, que gostaria de ter uma resposta clara, objetiva e direta. Como estão os que ficaram, os miseráveis? Quando Neemias começa a escutar a respeito de Jerusalém, ele tem algumas atitudes. Diz o texto que Neemias, ele chora, jejua, fica calado e se deprime por dentro, porque enquanto ele vivia bem, os miseráveis de Jerusalém estavam vivendo em profunda miséria. Diz o texto que Neemias, ele se assentou, lamentou, chorou, jejuou. Neemias foi tomado de sensibilidade, empatia e misericórdia, e não apenas disso, mas disposição. O problema da igreja evangélica, assim como em Betesda, é que todo mundo sabia da situação caótica, sabia da miséria daqueles que viviam ali, mas ninguém tomava uma única atitude. Todo mundo preferia ir para a festa de Pentecostes, ir para a festa da Páscoa, mas tanque de Betesda é para quem é miserável. Eu não preciso daquilo, e eu também não preciso ir lá. Neemias, ao contrário de quem faz perguntas que quer uma resposta sincera, Neemias, ele se dispõe para ser auxílio para aqueles que sofriam. A pergunta de Neemias também pode trazer à tona algumas realidades. Nem sempre a pessoa que vive na miséria quer sair da miséria. Algumas pessoas ganham dinheiro por causa disso. Algumas pessoas são felizes porque têm um problema. Lembre-se da menina possessa, quando Paulo vai e tira o espírito demoníaco dela, e ela deixa de dar dinheiro para o seu pai, o pai fica revoltado, porque a forma de ganhar dinheiro é tirado. Nem sempre as pessoas querem sair da miséria. A minha tia, ela adotou uma criança, e durante todo o tempo ela cuidou daquela criança, e quando começou a dar regras e limites, a criança pegou tudo aquilo que tinha ganho, roupa, brinquedo, chegou na rua, pisou, cuspiu e disse: eu não quero viver com vocês, porque eu prefiro as drogas, eu prefiro a rua, eu prefiro a bandidagem, eu prefiro a miséria. Independente de qualquer que fosse a resposta que Jesus tivesse ouvido daquele paralítico, Jesus teria a mesma intenção. Então o que é que eu posso aprender com isso aqui? Independente da tua reação, eu tenho, como igreja, de ter uma postura misericordiosa. Quantas vezes você parou nessa semana para lembrar de alguém que está em sofrimento e ligou para essa pessoa? Quantas vezes você entrou aqui na igreja e percebeu que uma pessoa que você não conhecia, mas que o Espírito Santo te levou e incomodou por ela,
Você viu as lágrimas e os gritos dessa pessoa, mesmo como diz em silêncio, e você preferiu ir mais cedo para casa, pegar o seu carro e dizer: não quero me comprometer. O problema do período de Jesus com a nação religiosa ali em Jerusalém, dos governantes em Jerusalém, é que eles não queriam se comprometer com o sofrimento. E quando eu olho então para a igreja e Betesda, eu vejo muita semelhança, porque nós sabemos que as pessoas estão sofrendo, mas eu não quero ir em direção a elas. Eu sei que elas precisam de mim, mas eu não quero encarnar a misericórdia, porque dá trabalho, porque tira o tempo, porque me leva para uma situação desagradável. E eu não quero perguntar nada para ninguém, porque já basta os meus próprios problemas. Não me envolva. Sem a prática da misericórdia, as igrejas vão se transformando em túmulos sem epitáfios, que esconde mortos anônimos e possibilidades enterradas. Sem a prática da misericórdia, a igreja se torna cemitérios urbanos, onde perambulam zumbis e fantasmas mais assustados do que assustadores. Lugares trancados. Mas para que abrir a porta da igreja, se a porta do coração dos crentes ainda continuam trancadas, fechadas? E quando abrimos as portas da igreja, onde estarão os crentes que se alegravam no simples estar junto, mesmo que a igreja não tivesse culto? Nos retiros, em lugares simples, porque haviam descoberto o tesouro do estar junto e do encontro. Onde está o louvorzão? Onde estão as vigílias? Onde estão os vários cultos de oração, de doutrina, de ensino? Meus irmãos, o tempo passou. Hoje somos graduados, mestres e doutores. Nos formamos na solidão. Tivemos bons professores. A televisão, o vídeo, o DVD, a internet, o e-mail, o WhatsApp, Instagram, Facebook e por aí em diante. Cada um na sua e ninguém na de ninguém. Agora, não combinamos mais encontros aqui dentro da igreja, mas apenas fora. E, por favor, sem pessoas complicadas e miseráveis. E se essas pessoas forem, não pergunte como elas estão, porque a pergunta é falta de educação na era atual. Assim como o de Betesda, a igreja tem se tornado um lugar de insensibilidade, indiferença e de egoísmo. Mas Jesus, ele entra na história e muda a história de um único homem. E esse homem pega a sua cama e, diante dos líderes religiosos, por causa do legalismo, ele é bloqueado e diz: não se pode ter celebração, festejo de cura no sábado. E aquele homem diz: olha, eu não sei o que pode, mas o certo é, eu fui curado. E quando alguém é curado, encontra a misericórdia de Deus, não tem como segurar. A minha pergunta para a igreja é: nós fomos alcançados pela misericórdia? Você é feliz pela misericórdia? Então há um convite de uma igreja que encarna e que exerce e vive a misericórdia de Deus. Ela precisa parar de falar e começar a fazer, a encarnar, não ter as coisas, mas ser as coisas de Deus para aqueles que precisam. É necessário deixar um pouquinho o ritmo frenético da indiferença e saber que aqui dentro existem vários paralíticos, paralíticos emocionais, espirituais, financeiros,
Pessoas que estão vindo domingo após domingo e não encontrou a misericórdia. Sabe por quê? Porque você é o instrumento de Deus para que as pessoas percebam. O nosso convite nessa noite, como igreja, como segunda igreja, é que a gente volte os olhos não para o legalismo religioso, não para o governo lá de Jerusalém, mas para um homem chamado Jesus, que deixou a festa e foi para o lado da miséria, e ali executou cura de um só homem, mas que mudou a história de tantos outros depois. Se nessa noite você é alguém que precisa de misericórdia, Jesus de Nazaré está aqui. E se você nessa semana quiser, você pode ser ajuda para muitas pessoas, se tão somente você sair do seu comodismo e você se tornar alguém que, porque experimentou a misericórdia, também consegue misericórdia. Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor, eu te peço que a gente, ó Deus, seja menos indiferente ao caos que as pessoas estão vivendo do nosso lado. Amigos aqui da igreja, irmãos em Cristo, nosso vizinho que clama pela ajuda que nós temos, e nós falamos, mas não vivemos. Falta alguma coisa, Senhor. Falta aquilo que faltava em Betesda, ó Deus. Falta a tua presença. Falta alguma coisa na minha vida, Senhor. Falta alguma coisa na vida da igreja, que é a tua presença misericordiosa. Deus, nos ajuda a fazer perguntas não interesseiras, mas de pessoas interessadas, que se preocupam e que amam. E que assim como aquela tribo na África, que a alegria não seja apenas de um, mas de todos. Que a alegria dessa igreja não seja que um ganhe, que um seja curado, que um seja livre e liberto, mas que todos sejam livres e libertos pela misericórdia de todos nós aqui. Obrigado, Jesus, pelo teu exemplo, que é exemplo para todos nós. Em nome de Jesus. Amém e amém.